Presidente do Corinthians, Augusto Melo, viaja nos próximos dias para Londres para tentar fechar os name rights com a Emirates. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes exclusivos dessa informação e fala também sobre Cássio, que enfim acertou a rescisão do contrato com o Timão e está livre para ser apresentado pelo Cruzeiro. Já Gabigol sofrerá uma punição exemplar após ser flagrado vestindo a camisa do Corinthians. Bora de notícia importante: Cássio já não é mais jogador do Corinthians. Nas últimas horas, representantes do goleiro se acertaram com o presidente alvinegro pela rescisão do contrato de forma antecipada. O vínculo só se encerraria em dezembro, não vai haver necessidade de compensação financeira por parte do Cruzeiro. Corinthians topou liberar o Cássio de graça por conta de todos os serviços prestados. São mais de 700 partidas, contratado em 2012, 9 títulos, entre eles os mais importantes da história do clube, como Mundial e Libertadores da América, em que o Cássio foi protagonista. O Cássio, como eu já contei para vocês, vai assinar um contrato de 3 anos com o Cruzeiro. Esse anúncio deve acontecer na próxima segunda-feira e o Cássio vai receber na Raposa um salário superior ao que ele tem no Corinthians, de algo na casa dos 800 mil por mês. Só para completar em relação a essa novela, a ideia é que Corinthians e Cássio estabeleçam nas próximas horas alguns anúncios. É possível até que exista uma entrevista coletiva para que o Cássio possa se despedir do torcedor. Por falar no Cruzeiro, preciso te atualizar que a Raposa venceu por 1-0 União La Calera na noite dessa quinta-feira no Independência. Não foi um bom jogo, Matheus Pereira mais uma vez resolveu o problema para o Cruzeiro. Raposa que contou também com um resultado inesperado. A Universidade Católica do Equador, que era líder do grupo, tropeçou, empatou em casa 0-0 contra o Alianza da Colômbia. E esse resultado permite ao Cruzeiro assumir a liderança do grupo. Na última rodada, teremos Cruzeiro e Universidade Católica na casa do Cruzeiro. Se a Raposa vencer, ela termina em primeiro e vai direto para a fase de grupos, ou melhor, para a fase de mata-mata da Sul-Americana. Se ela terminar em segundo, vai ter de fazer um mata-mata contra um terceiro colocado, que vem da Libertadores da América, e o Cássio já estará à disposição, seja para essa repescagem da Sul-Americana ou para a próxima fase de mata-mata da competição. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, viajará nos próximos dias rumo a Londres. A ideia é se acertar para a venda dos name rights do estádio ou do centro de treinamento ou de ambos com a Emirates. Como é que essa história começou? Corinthians recorreu ao Edu Gaspar, ex-jogador do Timão, já também foi dirigente do clube, para que ele pudesse fazer uma ponte, uma ligação entre o Corinthians e o pessoal da Emirates. Vale a lembrança de que o Edu trabalha como diretor executivo de futebol do Arsenal, que é o clube mais próximo da Emirates na Europa, certamente, né? O Arsenal tem o nome do seu estádio, comprado pela Emirates, o Emirates Stadium, além de ter a Emirates como seu principal patrocinador. E o Corinthians, a partir desse contato do Edu, passou a trocar mensagens com os executivos da Emirates. A ideia é vender os name rights do CT, onde o Corinthians está, e também do estádio. Sim, por mais que o presidente Augusto Melo não confirme, existe uma tentativa de fazer o nome do estádio passar a ser Emirates Stadium, ou Estádio Emirates, enfim, isso seria debatido entre as partes. O Augusto viaja. O Marcelinho Carioca chegou a dizer que o Augusto viajaria nessa sexta-feira. Uma pessoa do Corinthians me informou que a tendência é que a viagem aconteça um pouquinho mais para frente, talvez no domingo ou na segunda-feira. Ele vai acompanhado do Sérgio Moura, que é o superintendente de marketing do Corinthians, para que essas tratativas possam avançar. Vai ser o primeiro encontro pessoal entre as partes, entre o Corinthians e os representantes da Emirates. O Corinthians, inclusive, tem uma informação curiosa. O Corinthians fez um estudo para saber se o centro de treinamento e o estádio alvinegro são rotas de aviões, para que pudesse se criar alguma imagem para que as pessoas que estão no avião passando por cima do estádio e do centro de treinamento possam ter referências da Emirates. Você sabe, a Emirates é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Uma coisa aproximaria a outra e pode acabar acelerando o processo de acordo. Não dá para dizer se há otimismo ou não, mas existe essa viagem para tratar sobre o tema. Não será o único motivo da viagem, tá? O Augusto também pretende resolver outros problemas, outras alternativas. Uma delas, fechar a contratação do Hernani, atleta que pertence ao Parma. O Parma já garantiu acesso para a primeira divisão do campeonato italiano. A venda do Wesley pode ser debatida. Alguns clubes por lá estão interessados, entre eles o West Ham da Inglaterra, que já ofereceu 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Prometo acompanhar de perto todas essas histórias. Assim que tiver novidade eu conto para vocês. Só para lembrar, departamento de marketing do Corinthians muito pressionado, porque não conseguiu nenhum patrocínio, exceto por aquela permuta extremamente danosa com a Gazin. O contrato de patrocínio master com a VideBet foi fechado pelo presidente Augusto Melo.
Bora fechar o vídeo com uma bomba. Gabigol será punido de forma pesada e exemplar pela diretoria do Flamengo. Será que ele pode ser dispensado? Só para que vocês entendam o que está acontecendo. Nessa quinta-feira, dia seguinte à vitória por 4-0 contra o Bolívar, o Gabigol decidiu fazer um churrasco em sua casa na Barra da Tijuca. Inclusive convidou alguns funcionários do Flamengo, como o supervisor Marcinho e o roupeiro Sidney. Mas, porém, contudo e todavia, durante esse churrasco, o Gabigol foi fotografado vestindo uma camisa do Corinthians, a camisa nova do Corinthians. Importante contar que a assessoria de imprensa do Gabigol e seu empresário asseguram que houve o encontro, que houve a reunião, mas que a foto é fake, que a foto é uma montagem, que o Gabigol não vestia a camisa do Corinthians. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em contato com um dos funcionários do Flamengo que estavam na casa do Gabigol, e esse funcionário confirmou que o Gabigol de fato vestia a nova camisa alvinegra, que foi lançada no mês de maio, ou seja, é algo recente que aconteceu nessa quinta-feira. A repercussão entre torcedores do Fla nas redes sociais é a pior possível. Milhares de torcedores do Flamengo exigem que a diretoria rescinda o contrato do Gabigol de forma antecipada. Não acho que vai ser esse o caso. O Flamengo seria obrigado a pagar os salários do Gabigol, R$ 1.600.000 por mês até o fim da temporada, se quisesse fazer essa rescisão de contrato de forma imediata. E aí ainda não teria o jogador, facilitando a vida do Gabigol para que ele se mudasse para outro clube. A tendência é que ele sofra uma punição, uma multa, algo nesse sentido. Logo, o Gabigol, que vive fase horrorosa, são só 12 partidas na temporada, 2 gols marcados, ele não balança as redes há 3 meses. Gabigol que foi suspenso pelo TJD, o Tribunal de Justiça Antidopagem, por conta do mau comportamento durante a realização de um exame antidoping no ano passado. Ele só está conseguindo jogar graças a um efeito suspensivo. Ainda vai haver o julgamento dessa causa e o Gabigol pode voltar a ficar sem jogar até abril do ano que vem. É um cara que não consegue te ajudar, né? Por mais que tenha muito talento, muita capacidade, segue causando dentro e fora de campo. Eu queria saber a sua opinião. Você, torcedor do Flamengo, entende que é caso para rescisão do contrato? Uma multa está bem aplicada? E você, torcedor de outro time, como é que veria essa situação? E o corintiano, está animado? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau! Corinthians!